Então, amados irmãos, vamos abrir Lucas 24, vamos ler o versículo 27, 26, 27 e depois o 44 de Lucas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 44. A seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então, amados irmãos, a proposta justa de estudar Gênesis é primeiro fazer um pano de fundo, que nós estamos aí 3 domingos dentro de um pano de fundo, mostrando a grandiosidade de Cristo e o que é Cristo para nós. Todo o estudo da palavra de Deus deve levar eu e você a amar mais a Cristo, conhecer mais a Cristo, glorificar a Cristo. Senão nós vamos ter um monte de conhecimento bíblico. E todo conhecimento bíblico, através do Espírito Santo, ele veio glorificar a Cristo. Então a pessoa pergunta: por que não entramos em Gênesis? Porque eu e você, nós temos que entender que o cosmos, o universo, ele gira em torno de Jesus Cristo. Então toda a Bíblia, você vai buscar Cristo. E quando nós terminarmos essa primeira parte, esse pano de fundo, uma visão panorâmica geral, aí nós vamos entrar em Gênesis, e você vai começar a ver, desde o capítulo 1, você já começa a ver Cristo. Porque no princípio Deus criou o céu e a terra. Esse Deus ali é Elohim. Isso é plural. Isso quer dizer, ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, por isso que nós estamos fazendo, por que é que nós precisamos ler a Bíblia, e você vai começar a ler a Bíblia de um modo diferente, todo o Velho Testamento, todas aquelas histórias, aqueles tipos, o tabernáculo, o templo, tudo, amados irmãos, do Velho Testamento, você vai, simplesmente, você precisa, você precisamos ver Cristo. E a visão de Cristo deve levar a você a arrependimento. E deve levar à adoração. Então, toda a visão de Cristo, amados irmãos, imediatamente nós temos uma visão de nós mesmos. Quando Isaías teve aquela visão de Deus, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de lábios impuros, eu estou perdido. Quando, amados irmãos, Pedro encontra Jesus, ele sai da pescaria, daí encontra Jesus e diz: Senhor, não chegue perto de mim, porque eu sou um pecador. Quando você vê Daniel, capítulo 9, ele tem 10, ele tem aquela revelação maravilhosa da presença de Cristo pré-encarnado. Imediatamente ele cai no chão. Quando você vê João na ilha de Patmos, quando ele tem aquela revelação do sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, e ele simplesmente cai como morto diante de Deus. Então, amados irmãos, todas as vezes que você vê as pessoas caindo sem arrependimento, sem visão do seu próprio pecado e a visão de Cristo, é um engano, é mentira, é simplesmente um culto da alma, das emoções. Então nós precisamos cada vez mais conhecer a Cristo. Lá 2 Pedro 3,18 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. 2 Pedro vai dizer, antes crescei, 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
a falta de conhecimento de Cristo traz todas as distorções doutrinárias e distorções religiosas, porque o foco de tudo é Cristo. Então eu falei, o cosmos, tudo, Jesus está reconciliando o céu e a terra. E Efésios tem 3 mistérios. O grande mistério, que é o supremo propósito de Deus, é que tudo vai convergir em Cristo. O segundo grande mistério do propósito de Deus é que a igreja seja um outdoor que mostre a multiforme sabedoria de Deus para anjos, bons e maus. A terceira, meus irmãos, está lá em Efésios 5, ele vai dizer, grande é esse mistério, estou falando de Cristo e a igreja. Todos esses mistérios que eram ocultos foram revelados na palavra de Deus para mim e para você. Então muitas coisas que os profetas, lá em 1 Pedro diz isso, eles almejavam entender, eles não entendiam. Por isso que você vai ver lá em Hebreus 11, que sem nós eles não seriam aperfeiçoados, porque nós somos depois de Cristo, da realidade de Cristo, da vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, a crucificação, a morte, o sepultamento, a ressurreição e a entronização de Cristo. Então, quando nós olhamos Hebreus 11, nós ficamos envergonhados. Mas Deus tem, amados irmãos, para nós, muito mais do que eles têm. Muito mais. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, Ele vai dizer assim, olha, tudo fala de mim. Então, na primeira parte, que nós já vimos, fala da divindade essencial de Cristo, já estudamos sobre isso. A segunda parte, a eternidade absoluta de Cristo, absoluta. E a terceira parte que nós vamos estudar hoje, que é a última parte, é a atividade criativa de Cristo. Então, se você, vamos voltar para Colossenses, capítulo. Lembre-se que ninguém, acho que vai exaurir a palavra de Deus. Amados irmãos, são pontos, princípios que nós pegamos, porque a palavra de Deus é tão profunda, a gente se sente totalmente incapacitado diante das grandes revelações de Deus. Então, aquilo que realmente são princípios, nós vamos nortear em cima desse princípio à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras por Deus. Qual é o maior problema meu e da cristandade hoje? Não conhece, irmãos, a palavra de Deus e o poder de Deus. O irmão acabou de falar, tudo passará, mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque a palavra é o Logo é Cristo. Então o grande problema hoje é a ignorância em relação aos grandes fundamentos da doutrina bíblica. É uma ignorância geral. E são 3 coisas que norteiam hoje o povo de Deus no geral. É a superficialidade, a ignorância bíblica e o engano. A ignorância bíblica leva você a engano, a crer em pessoas que estão falando coisas contrárias à Bíblia e nós achamos que são coisas verdadeiras. Então, por isso que Jesus doutrinou os seus discípulos, porque ele sabia que os lobos viriam, eles iam tentar dissolver o povo de Deus. É um engano, e sempre é um engano. Quando se começa em Gênesis, imediatamente capítulo 3, você já vê o engano. Satanás está lá. E todo o Velho Testamento você vai ver uma luta entre Deus e Satanás. Olhe, tirar o povo do Egito, 4 daquelas 10 pragas, eles evitaram. Há uma luta, até o final, eles lutaram para não deixar. Faraó é um tipo de Satanás, o Egito é um tipo do mundo, e Moisés é um tipo de Cristo, que estava lá para libertar o povo. E ele ia lá fazer o quê? Trazer a palavra de Deus para aquele povo. Por isso que Cristo, amados irmãos, Cristo, ele é o profeta
Ele é o sumo sacerdote e ele é o rei. Ele preenche os 3 requisitos que ninguém preencheu, nem no Velho, no Novo Testamento. Só Jesus Cristo. Por isso Cristo é tudo em todos. Agora, quando você olha lá, você vê que todas aquelas as pragas, todas elas vão culminar na 10ª. E na 10ª é a realidade da cruz. Porque tudo gira em torno da cruz. A cruz, amados irmãos, o Calvário reina na eternidade. É difícil não entender isso. Mas sobre o supremo propósito de Deus, o drama da redenção, ela envolve a eternidade. Então você vê como é que vai tirar o povo de Deus lá do Egito. Como é que Deus tirou você do mundo? Como é que Deus tirou você das mãos de Satanás? Através da cruz. Deus não tem outro modo de tirar você. E aí está o grande problema do Evangelho hoje. É tratar com o pecador, como eu e você, sem cruz. É tratar com os filhos de Deus renascidos, sem a sua cruz. E aí nós temos uma grande dificuldade. Por isso que o pano de fundo é conhecer um pouquinho mais sobre a grandiosidade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, no Colossenses 1, 16, 17, ele diz assim lá: pois nele foram criadas todas as coisas. Você vai ver 7 vezes nele, para ele, por meio dele, 7 vezes. É o número perfeito. Porque tudo está girando em torno dele. Ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Presta atenção, tudo é para ele. Muitas vezes, amados irmãos, se eu e você, nós pregarmos Cristo, nós temos a igreja. Mas se nós pregamos a igreja, amados irmãos, nós temos a religião vazia. Nós temos o engano. Nós pregamos a Cristo e temos a igreja. Nós pregamos Cristo e temos um novo nascimento. Pregamos Cristo e temos a expiação. Pregamos Cristo e temos a justificação. Pregamos Cristo e temos o grande chamamento da nossa vocação. Pregamos Cristo e temos a glorificação do nosso corpo. Porque tudo gira em torno dele e é para ele. E ele continua aqui, 17. E ele vai dizer: ele é antes de todas as coisas. Tudo que você imaginar, ele é antes, porque ele é eterno. E diz assim: nele tudo subsiste. Então, amados irmãos, anuncia Cristo como uma causa pré-existente na eternidade. O instrumental é Cristo, de um modo contínuo. Deus operando em todos os aspectos, céu e terra, e o fim de toda a criação, ela converge com Cristo. Por isso que você vai ver Apocalipse: ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Se você falar é o princípio, o fim e o meio, é ele. Por isso que em Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus Cristo. Então você vê, amados irmãos, você não pode se vincular nada na sua vida a parte de Cristo. E aí que está o grande problema da cristandade. Então ele é aquele que dá origem a todas as coisas. Ele acabou de dizer aqui. Quando você vai ler Gênesis, você não pode ler Gênesis e falar sem ver Cristo. Quando Deus fala assim: haja luz, amados irmãos, ele está falando de quê? Quem é que resplandece? Quem é que mostra as trevas? Quem é que mostra o abismo? Quem é que mostra a deformidade do pecado? Quem é que mostra o vazio do homem, se não há luz, a revelação de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus? Em 2 Coríntios 4, 6, ele fala justo isso, que Deus resplandeceu em nossos corações, na face de
Cristo vai nos iluminar. Então Ele é tudo, pois nele foram criadas todas as coisas, pois liga tudo isso daqui, é o assunto da sua divindade, da sua eternidade absoluta, está tudo ligado numa coisa só. Nele, por meio dele, através dele, ele é o princípio animador, criador de tudo. Se nós pudéssemos pensar assim, Deus é um arquiteto maravilhoso. Então ele vai arquitetar tudo aquilo lá, na eternidade. E no arquitetar, ele tem ali a trindade maravilhosa, tudo junto, e tudo cooperando para uma coisa só. Então Deus vai fazendo as coisas, como você vê ali na criação. Ele vai dizer, haja, e houve. Deus disse. Aí nós vemos a autoridade, a infalibilidade da palavra de Deus e o seu poder. Por isso um dia ele disse para mim e para você, haja luz, e houve luz no seu coração e no meu coração. Porque é impossível o homem ter luz, se não for através de Jesus. Então não é impossível o homem se salvar. Ele é a fonte da sua vida e da vida da criação, o centro de todo o seu desenvolvimento, é o brotar de todos os seus movimentos, tudo vem através dele, para a glória dele. Então a vida natural da criação foi formada nele, tudo nele subsiste, existe uma existência, e essa existência é por causa dele. Então essa dissociação, nós vamos ver, amados irmãos, como que Satanás ele usa várias coisas para tirar o povo de Deus da centralidade de Cristo. Então você tem o liberalismo, você pensa do jeito que você quiser. Você tem o panteísmo, tudo é Deus. Não toque naquela árvore, é Deus. Não toque naquilo, é Deus. Por isso você vê o que está por trás desse negócio de natureza, a mãe natureza. Satanás. Você pode matar uma pessoa, mas não pode derrubar uma árvore. Satanás está invertendo tudo, meus irmãos. Deus tem uma ordem e nós vamos invertendo tudo. Tudo subsiste para Ele, para a glória dele e mais nada. Assim como acontece com a vida espiritual dos crentes, é a mesma coisa. É nele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Por que Cristo deu um novo nascimento para você? É para você? Não, é para ele. E como ele fez isso? Por meio dele, lá naquela cruz. É para a glória dele. Qual o fim principal do homem? Glorificá-lo e gozá-lo para sempre. O que é isso? Ter satisfação em Deus. E isso é o catecismo do arcebispo. E é verdade. O resto, meus irmãos, são os homens que colocam e não tem absolutamente nada. Então Deus nunca age imediatamente, mas sempre através do agir do seu Filho. Tudo age através do seu Filho. Vou citar algumas coisas aqui, meus irmãos, desses 7 vezes do capítulo Colossenses 1, 15 a 20, tem 7 vezes nele, para ele, por meio dele, 7 vezes. Aqui você vai colocar todas as coisas, e você vai ficar meio boquiaberto e achar que esse daqui não foi tudo isso. Quem está por trás é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vou listar para você todas as coisas animadas, tudo que se move, inanimadas, não se move, visíveis, as invisíveis, as materiais, as espirituais, as humanas, sobrenaturais, racionais, não racional, celestial, terreno, permanentes, temporários, reais, imaginável, e de todas as outras coisas, outras categorias que possam ser conhecidas,
todas elas, amados irmãos, tudo subsiste por causa dele. Então, quando você lê Gálatas, vamos lá para Gálatas 4, Gálatas 4, versículo 4 a 6, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, que é a época determinada por Deus. A plenitude do tempo é a época determinada por Deus. Quem determina o tempo é Deus. Tudo gira em torno dele mesmo e para ele mesmo, para a glória dele. E aí está o grande problema do cristianismo, porque o cristianismo gira em torno dele mesmo, para ele, para a glória dele, dos homens. Não! Deus só pode ser glorificado se o Filho dele é o centro da minha vida e sua. Deus só pode ser glorificado se o Filho está ajustando eu e você a Ele, conformando a Ele. Nossa vida pessoal, como casamento, família, assembleia, em qualquer aspecto, tudo ajustado a Ele, porque Ele é o modelo de Deus. Vai construir o tabernáculo, Ele é o modelo de Deus. Olha o templo, Ele é o modelo de Deus. Ele é a planta. Por isso Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como sou de Cristo, porque nós somos chamados para isso, não é para outra coisa. E isso traz o quê? Um testemunho que falta a nós e a igreja de Cristo nesse tempo difícil. E ele diz assim: Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém é filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Deus tem dois envios. Ele envia o seu Filho para a cruz, Ele envia o Espírito Santo para selar eu e você com a natureza celestial. Então Deus tem dois envios. Deus derramou naquela cruz, Jesus derramou o seu sangue. Em Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito Santo. É como se fosse uma enxurrada. Você não pode dissociar a cruz da Pentecostes. Tem muita gente que fica no Pentecostes, esquece da cruz. Por isso que o irmão acabou de ler aqui 1 Coríntios 11. Na ceia, o que nós estamos fazendo? Anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Bom, se tem a morte, Ele vem, então eu estou anunciando o quê? A morte, a ressurreição, a entronização, até que Ele venha. E nesse período, depois da morte, o que vem? Pentecostes. Não há Pentecostes sem cruz. Você não pode dissociar. E você não pode ficar com Pentecostes sem cruz, e você não pode ficar com cruz sem Pentecostes. Porque Deus deu dois envios. Ele enviou o seu Filho e Ele enviou o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo em nós vai dizer que nós somos filhos de Deus. E nós dizemos: Pai. Por quê? Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. Por isso você vê a necessidade do novo nascimento, irmãos, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é novo nascimento. Se você perguntar para muitos irmãos: o que é justificação? Não sei. O que é encarnação? Não sei. O que é justificação? Não sei. O que falta? O que fundamentos da fé? Agora presta atenção, eu não posso ter uma ortodoxia, quer dizer, o fundamento correto, sem vida. Por isso a cruz e ao Espírito Santo. O Espírito Santo traz a vida de Cristo em nós, que é a novidade de vida. Agora eu não posso andar sem estar solidificando a minha vida nas doutrinas corretas da palavra de Deus. Por isso que é tanto engano e as pessoas são levadas a tudo vento de doutrina que nós vamos ver.